trataremos aqui de um assunto que se faz muito presente em nossa vida hoje, como cidadãos e cidadãs, moradores dos centros, das metrópoles, das vilas, dos setores mais distantes, favelas, povoados, ou até mesmo nos lugares mais distantes, no meio do campo, no meio das matas, que é a questão eleitoral. Esta atinge o nosso cotidiano e nós precisamos conversar sobre esta questão. Antes de entrar no assunto, me permitam alertar vocês, convidando para que vocês deem likes aqui. Precisamos dinamizar o nosso canal aqui no YouTube. O YouTube não faz nada por a gente precisa que a gente faça a nossa parte para chegarmos ao status de uma comunidade aqui. Isso nos favorecerá muito, inclusive financeiramente, diante da situação difícil que vivemos. E também de fazer os comentários de vocês, porque isso também mobiliza os algoritmos dentro do YouTube, de se inscreverem no canal. Essas inscrições é que fazem aumentar o número de integrantes da comunidade aqui da TV CP, TV Cartas Proféticas. Inscrevam-se, por favor. Peçam às pessoas das relações de vocês também para se inscreverem em nosso canal, nossa TV. E de compartilhar os vídeos, né? Os vídeos são uma contribuição para o debate, acentuadamente este aqui, que farei e que interessa a todos nós, a todas nós, pessoas brasileiras de boa vontade. E se lembrem de dar contribuição material de vocês, que é a prova mais forte do apoio mesmo, da participação de vocês, da disposição de debater, de crescermos juntos aqui. Tem a colaboração de vocês, o Pix está aqui embaixo, né? Logo que vocês puderem, cliquem aqui, deem e encaminhem a contribuição, a colaboração de vocês. Pois as nossas eleições municipais de 2024, que tem um fortíssimo sabor de disputa de forças, de busca de fortalecimento de posições em nível nacional. Estas eleições influenciarão o Brasil, inclusive o governo Lula, que foi eleito contra o fascismo, contra os abusos do neoliberalismo, contra os golpes. E as eleições ajudarão o governo para um lado ou o levarão para outro lado, inclusive contra os próprios desejos, objetivos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas eleições, então, têm contornos e pesos federais, nacionais. Precisamos prestar atenção nessas eleições. E eu digo aqui no título que essas eleições, elas padecem de um pecado original. Um pecado que dá origem a todos os outros pecados. Então eu começarei pelos menores até chegar no maior. Um dos pecados que vem daquele original é o de acharmos que as eleições são a instância máxima da democracia, da participação popular. Isto é um equívoco. Isto é um engodo. Isto é falso. Porque as eleições não devem ser a expressão máxima da democracia, mas resultados da democracia. Devem ser consequências da nossa relação democrática uns com os outros, umas com as outras, com a nação brasileira, com o povo brasileiro, com o projeto de país que queremos. É ali que nasce a democracia, e não nas urnas. As urnas são consequências. E no nosso caso, no Brasil, nós estamos completamente atravessados
e enviesados quanto à compreensão do que é eleição. Eu voto, eu preciso votar, mas não voto porque seja o ápice da democracia. O ponto alto da democracia é outro, que está lá no pecado original, que não acontece por causa desse pecado que eu mencionarei para vocês. Outro pecado, até mencionei em outras ocasiões de campanha eleitoral, é bom que eu traga de novo, porque ele persiste, ele persiste. Ele persiste graças ao pecado original maior, ele persiste, que é o de achar que se vota nas pessoas. Eu voto em gente, eu voto em pessoas, e não em partidos. E as pessoas, quando fazem essa afirmação, elas descrevem o que entendem por votar nas pessoas. Ah, porque o fulano me ajudou. Então não é um voto coletivo, não é um voto por sua cidade, não é um voto por seu país, mas com interesses pessoais. Logo, o sentido político do voto se esvai, desaparece, porque a pessoa está votando em troca de alguma coisa para si, que aconteceu no passado ou que ela espera que aconteça de novo, exatamente na campanha eleitoral. Ah, o outro pecado, outra marca desse voto personalista, de votar nas pessoas. Ah, eu voto no fulano porque eu gostei do jeito dele. Mas vem cá, mas quais são as ideias desse fulano, dessa fulana em quem votamos? Quais são os compromissos históricos desta pessoa com o povo? Qual é a ideologia dessa pessoa? Qual é a ideologia de classe? Ela pertence à classe dominante? Ou ela penteia os cabelos de macaco da classe dominante? Ela alisa os interesses da classe dominante? Ela desconsidera os males que a classe dominante causa na vida do povo, na vida mesmo, na vida do povo? Em termos de alimentação, em termos de habitação, em termos de transporte, em termos de segurança, em termos de qualidade no trânsito, calçamento, etc, etc, etc. Será que ao se votar porque se gosta da pessoa não está se votando exatamente no inimigo? Dizer que não vota no partido, mas acaba votando em alguém que é de um partido exatamente o contrário aos interesses do povo. Isso está prestes a acontecer no Brasil. De votar nos inimigos do povo. Das galinhas votarem nas raposas. Para seguir aquela lenda, nada contra os animaizinhos aqui, é uma lenda. Então, este é um pecado menor decorrente do pecado original maior que eu mencionarei daqui a pouco. Outro pecado, esse aqui quase insignificante, mas ele existe, que é o pecado da votação da eleição estética. Ah, eu vou votar na fulana porque é muito bonita, ela é encantadora, ela é charmosa, ela é perfumada, ela tem os olhos dessa cor, daquela cor. Vem cá, meu amigo e minha amiga. Eleição é coisa séria, coisa que trata dos interesses coletivos? Ou é desfile de modas? Ou é desfile de estética? Ou é desfile de primeiras damas? Ou é desfile de Miss? Então, votar é coisa muito séria. Não pode se limitar à estética. Não pode se limitar a bonequismo. Não pode se limitar a ser instituto de beleza. Este é um pecado que, infelizmente, existe em muita gente. Voltando ao primeiro pecado decorrente, aquele lá das pessoas ganharem, isto é de um índice de corrupção assustador. As pessoas que vivem brigando com aqueles que chamam de os políticos, todos são corruptos, são, lá no seu nascimento, no seu nascedouro, elas corruptas. Porque vendem o seu voto, trocam por botijão de gás. Claro que a gente passou necessidade, mas vender o voto por causa de um botijão de gás que logo acaba e o mandato da pessoa
precisa de 4 anos para ser realizado, é corrupção, é sujeira, é golpe, é puxação de tapete no sentido coletivo da eleição. Então são pequenos pecados que as pessoas cometem, mas o maior de todos não é cometido pela grande massa, pelo povo, pelos eleitores, que se enfiam e se perdem nessa coisa que eu descrevi acima, e ainda mais nessa coisa de anular o voto, de votar em branco, um voto racista, né? De votar em branco, só em branco. De anular o voto, de não votar no dia. É decorrência de uma coisa muito mais grave. É uma traição à pátria, é uma traição ao movimento democrático, é uma traição a tudo que houve para se conquistar os votos dos pobres, os votos dos analfabetos, os votos das mulheres, os votos dos negros e negras, votos dos indígenas, os votos dos militares, soldados rasos e tal. É uma traição a toda essa luta que fizemos. Não votar. Agora, o pecado maior é o que causa tudo isso, que é o pecado da não mobilização popular. O que houve no Brasil em 2016? Um golpe contra o que o povo tinha escolhido para o país. Ao derrubar a presidenta Dilma, o golpe derrubou todo um projeto, todo um programa, todo um compromisso de nação que falava assim riquezas para o povo, como os royalties do pré-sal, como os lucros da Petrobras, como os lucros da Caixa Econômica, como os lucros do Banco do Brasil, como os lucros do BNDES, com geração de energia barata para o povo, mas tudo isso e muito mais foi para o abismo, foi para o lixo, por causa de um golpe de um povo que foi atrás, andando pelas ruas às cegas, de um movimento que foi criado na África e vários países, chamada Primavera Árabe, para derrubar governos normalmente populares, governos de raízes e de frutos populares, de interesse e necessidades do povo, derrubar todos aqueles povos, derrubar aqueles governos, destruir as suas seguranças para roubar o seu subsolo, roubar o seu petróleo. Isso ocorreu no Brasil com esses mesmos objetivos. E o nosso povo foi atrás. Quando fizeram aquela crítica falsa contra a construção de estádios de futebol e não de consultórios, não de hospitais, o povo foi atrás dessa cantilena e milhões de pessoas caminharam atrás daquilo, chegando aonde? Passando pelo Mensalão e depois passando pela Lava Jato e depois chegando no golpe contra a presidenta Dilma, e daí vários golpes, a posse do vampirão Michel Temer, depois a eleição do capiroto, do satânico, do Messias do mal, Jair Bolsonaro. Chegou-se a tudo isso, fazendo das eleições de 2022 um verdadeiro pandemônio, uma verdadeira praça de guerra. Muita gente morreu por causa daquelas eleições. Houve confronto, houve briga frontal, no uso de todas as armas das pessoas umas com as outras. O Brasil ganhou. O Brasil venceu. A pálida e débil democracia venceu. Mas os males decorrentes desde lá de 2013 não foram derrotados. E estas eleições caminharão por ali para medir essas forças. Esses males ainda têm força, porque se tiverem força, pode ter governo Lula aí, porque será tudo empalidecido, enfraquecido e quem sabe derrubado. Com o Congresso Nacional do Orçamento Secreto, o Congresso Nacional do Pix
descarregando trilhões de reais do povo brasileiro para obrinhas particulares, para manter famílias, manter grupos, com muito dinheiro, elegendo aqueles que mandam dinheiro público para alimentar as burras, os cofres dos corruptos. Congresso Nacional que vota, que tem gente que vota lá pela anistia dos golpistas no dia 8 de janeiro, pela libertação de Chiquinho Brazão, o assassino, mandante da morte de Marielle Franco. Esse é o Congresso Nacional que tende a se fortalecer se o que está aí vencer nas eleições de 2024. Então não são só eleições municipais, aquela justificativa de votar em quem eu gosto, de não me importa o partido, de votar em quem me dá alguma coisa em troca. Estas eleições, assim conduzidas, elas só desgraçarão o nosso país, porque dará argumentos para esses pulhas, esses párias, esses marginais, esses fascistas, porque não existe gente de direita boa. De direita continua aparentemente boa, amiga da família, boazinha com todo mundo, enquanto não surgir a oportunidade de ser fascista. Gente de direita é perigosa. E se houver uma lavagem de votos na direita, elegendo prefeitos de direita, elegendo maiorias de vereadores e vereadoras de direita, esta gente se fortalecerá e nós teremos enormes problemas a partir de 2025, já começando em 2024. Por isso, a falta de mobilização, como eu digo na minha carta que eu escrevi, que está no blog, que está aqui, cujo link está aqui embaixo, vocês podem clicar e ler esta carta. Eu espero publicá-la em outros órgãos da mídia web. Esta carta eu alerto que o grande pecado original que nos levará a um sacrifício enorme em 2024 é o da falta de mobilização. Os partidos de esquerda não mobilizaram o povo. Alegaram uma série de argumentos absolutamente vazios que redundaram em traição. Sindicatos centrais, sindicais não mobilizaram o povo. Fizeram uma mobilizaçãozinha aqui, outra acolá, e não fizeram nada para levantar o povo brasileiro em defesa do governo que esse povo tentou eleger, em defesa do programa desse governo que o povo elegeu, em defesa dos interesses na recuperação da dignidade de milhões de pessoas que passavam fome no nosso país, milhões de pessoas que perderam emprego no nosso país, desde a Lava Jato até o final do governo do Messias do Mal, do Messias satânico Jair Bolsonaro. Então, esta situação de não mobilizar o povo brasileiro, a classe trabalhadora, se constitui num pecado de traição, traição classista, traição à classe trabalhadora, traição ao povo brasileiro, traição à pátria. E nós pagaremos o preço agora. Por isso que está tudo virado. Nas eleições nós não resolveremos os problemas. As eleições deveriam ser consequência da mobilização, porque a mobilização popular educa o povo, esclarece o povo, conscientiza o povo, informa o povo, organiza o povo, para que o povo então depois estabeleça os seus programas de ação nas câmaras de vereadores e nas prefeituras municipais. Nós temos candidatos a prefeito aí que estão disputando estética, que estão fazendo poses nas programações, nos debates, nos vídeos,
para se parecerem mais bonitos, mais bonitas, mais gostosas para o público, e não é disso que se trata. A coisa é muito mais séria, e nós corremos o risco de eleger para as capitais maiores do país as piores pessoas do cenário brasileiro, atuantes, procedentes ou inspiradas pelo fascismo, que fez o que fez em nosso país, dando golpe no país e depois fazendo sua última cartada em 2008. E as suspeitas são gravíssimas, são muito fortes. Os indícios são convincentes de que os incêndios causados aí nos campos e até nas cidades brasileiras, campos, matas, águas e cidades brasileiras, são causados por aqueles mesmos que tentaram o golpe no dia 8 de janeiro e que fracassaram. Então nós temos que avaliar muito bem essas eleições. Ainda dá tempo de nós nos mobilizarmos. Não podemos esperar muito dos sindicatos, não podemos esperar muito dos movimentos sociais, não podemos esperar muito dos partidos, mas é preciso mobilizar nossa consciência no momento desses. E depois que passarem essas eleições, vamos ver se esse pessoal cria vergonha. Não é possível a gente ficar discutindo coisinhas, agendinhas particulares do meu pedaço, aqui nos meus problemas identitários. Eu, como velho, só defendo os meus interesses. Ela, como negra, só defende os interesses dos negros e negras. Ele, como LGBT, ou ela, como LGBT, só defende os interesses LGBT. E ainda na hora de frigir os ovos, vota na direita, vota no fascismo. Não, essas mobilizações, elas são pontuais, pequenas, mas elas devem contemplar essencialmente a mobilização da classe trabalhadora que foi jogada ao léu, que foi jogada na dependência da realização de programas e de projetos centrais do governo brasileiro, e não de pressões fortíssimas, como aconteceu durante o período de Getúlio Vargas, cuja morte de 70 anos nós acabamos de lembrar, como ocorreu durante o governo João Goulart, que as mobilizações levaram o governo a tomar providências nas reformas de base, nas reformas estruturais, na qualificação da vida do povo, e não esperarmos por orações, por milagres e até mesmo por eleições. Tomarmos esta posição, tomarmos a decisão mais correta em favor da mobilização, cobrar a mobilização, pedir a mobilização, clamar pela mobilização, é realmente postura profética e revolucionária.